Olá, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu sou o professor Diego e vamos para mais uma aula. O rol nada mais é do que uma sequência ordenada de forma não decrescente. Nós temos aqui um conjunto de dados, e geralmente esses conjuntos de dados eles são nos dados de forma completamente aleatória. E o que a gente precisa fazer é ordenar esses dados. Quando nós falamos que ele é de forma não decrescente, é porque nós queremos preservar todos os dados que são apresentados. Porque quando nós deixamos ele de forma crescente, isso na estatística, a ideia é que a gente fizesse uma ordenação do menor para o maior, só que os números repetidos, por exemplo, o número 7 que está repetindo, o número 9 que está repetindo, a gente iria representar ele apenas uma única vez. Nós não iríamos colocar 477, por exemplo. Nós iríamos colocar ele apenas uma única vez e ordenaria. Então, para a estatística, o correto é dizermos que esses números estão de forma não decrescente, que é, nós vamos ordenar do menor para o maior, só que mantendo a mesma quantidade do n amostral. Então, nós vamos colocar o 4, 7, 7, 7, ou seja, ele repetiu 3 vezes aqui, o 8 que repetiu uma vez, o 9 que repetiu 2 vezes, o 11, o 12 e o 15. Então, essa ordenação tem a mesma quantidade de n que esta mesma ordem, do que esse mesmo conjunto de dados. Então, o n amostral daqui continua sendo o mesmo do n amostral aqui. No básico, o rol é você organizar, ordenar do menor para o maior, sem tirar ninguém. Aí vamos entender um pouquinho o que são frequências. Então, eu venho falando muito sobre frequência para vocês, mas eu não me aprofundei muito em relação ao que significa cada uma dessas coisas. A frequência, ela é, na verdade, quantas vezes que aquele evento vai se repetindo, vai ocorrendo, vai acontecendo. Quantas vezes apareceu o número 10? Esse número 10 apareceu 10 vezes. Então, a frequência de ocorrência desse número 10 é 10 vezes. Isso nada mais é do que uma frequência simples, ou também conhecida como frequência absoluta. Quando nós relativizamos qualquer coisa, não só frequência, mas como qualquer outro dado, nós estamos nada mais, nada menos que transformando isso em porcentagem. Ou seja, observa só, nós vimos na última aula que a frequência simples ela pode ser dada através do seu número bruto, ou seja, quantas vezes ele está se repetindo, mas nós podemos também transformar isso em percentual, que aí no caso vai ser a nossa frequência relativa. Então nós temos a frequência simples, que é a quantidade que esse evento se repete, e a frequência relativa, que é a transformação dessa repetição em um percentual. E aí nós podemos também ter outros dados de frequência, que são as frequências acumuladas e as frequências acumuladas relativas. As frequências acumuladas simples é quando eu vou somando frequências simples. E as frequências acumuladas relativa é quando eu vou somando as frequências em percentual. Eu vou somando ou eu vou acumulando até que eu chegue num total de frequência. Por exemplo, quando eu tenho uma frequência relativa, eu tenho um total que vai ser 100%. Não pode passar de 100%, porque a totalidade dos meus dados tem que ser 100%. Mas aí, essa frequência ela vai sendo somada. Para cada dado que eu tenho, eu vou somando essa frequência até que eu consiga chegar no valor de 100%. Já a frequência acumulada é a mesma coisa. Se eu tiver, por exemplo, uma frequência total de 80, eu vou somando essas frequências para cada conjunto de dados que eu tenho até que eu chegue nesse valor de 80. Vocês vão entender melhor através do exemplo. Observem aqui. A primeira coisa é a questão das notas. Então, observem que essas notas elas não estão em rol. Para qualquer interpretação, para qualquer estudo dentro da estatística, eles sempre precisam ficar em rol. É importante te deixar eles em rol, porque senão a gente não consegue fazer as análises adequadamente. Então, aqui eu tenho um N, o número de alunos de 1 a 20, então ele já é o meu N amostral, e para cada aluno eu tenho a sua nota. O aluno 7 tirou 7, o aluno 10 tirou 4, o aluno 15 tirou 6, e assim por diante. Então aqui são as notas. E aí o que a gente quer saber? A gente quer saber sobre essas frequências que nós estamos analisando. E aí eu vou deixar esses dados em rol. Então tá aqui, do menor para o maior, sem deixar nenhum de fora.
Eu tenho que ter uma totalidade de 20 números aqui. Agora, vamos organizar isso em uma tabela de frequência. Como é que vai ser? Eu falei para vocês que o x, o valor de x, é justamente o valor de cada um dos meus dados. Então, a nota 3, a nota 4, a nota 5, a nota 6, ele é o valor de cada valor de x. É importante entender isso. Quando nós estamos falando no valor de x, nós temos que colocar ele numa tabela. Então, observem a tabela que está aqui. Só que eu não vou repetir esse valor. Eu vou colocar quais valores de x estão apresentados nesse rol. Então, eu tenho o número 3, o número 4. Pode ver que ele se repetiu, mas eu coloco ele apenas uma única vez. O número 5, o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. Então, esses são os valores de x. O fato dele estar repetindo é justamente o que a gente vai organizar nessa coluna aqui. É a repetição do valor de x, que é a frequência simples, ou a frequência absoluta. Ou seja, o número 3, quantas vezes ele está ocorrendo no meu rol de dados? Quantas vezes? O número 3 está acontecendo uma única vez. Quantas vezes está acontecendo o número 4? Uma, duas vezes. Aí eu vou colocar aqui o número 2. Quantas vezes o número 5 está ocorrendo? 1, 2, 3, 4 vezes. E aí eu vou ordenando esses valores aqui nessa coluna. Olha aí, o número 3 ocorre uma vez, o número 4 ocorre duas vezes, o número 5 ocorre 3 vezes, o número 6 ocorre 5 vezes, o número 7 ocorre 3 vezes, o número 8 ocorre 3 vezes e o número 9 ocorre 2 vezes. Essa é a coluna da frequência simples, é a coluna da frequência absoluta. Aí nós vamos agora relativizar essa frequência. O que quer dizer relativizar? Nós vamos transformar isso em uma porcentagem. Mas para a gente poder transformar isso aqui em uma porcentagem, nós temos que saber qual é o total dessa frequência. Nós temos que calcular, somar cada uma dessas frequências aqui, para que a gente saiba o valor total. E aí, esse valor total, nós vamos o quê? Transformar isso em um percentual. Somando 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 3 mais 3 e mais 2, eu vou chegar numa totalidade de 20, que é justamente o mesmo valor do N amostral. Ou seja, o meu N amostral, ele vai mostrar o total de frequência dos meus dados. Para eu transformar esse número 1, olha só, o número 1 em relação a 20. Então, 20 é 100%. 1 é quantos por cento? O que a gente vai fazer? Basta dividir. 1 dividido para 20, aí eu vou ter a transformação desse valor em uma fração, que vai ser o percentual dele. Quanto é, se 20 é 100%, quanto vale 2? É isso que a gente vai fazer. E aí, eu tenho a frequência relativa é igual à frequência que eu quero saber, a frequência absoluta, no caso 1, dividido pelo meu total. Então, eu vou sempre pegar esse dividido pelo total, o 2 pelo total, o 4 pelo total, o 5 pelo total, até fazer o cálculo de toda essa coluna aqui. Então, vamos lá. 1 dividido para 20, 0,05. 2 dividido para 20, 0,1. 4 dividido para 20, 0,2. 5 dividido para 20, 0,25. 3 dividido para 20, 0,15. 3 dividido para 20, a mesma coisa, 0,15. E, por último, 2 dividido para 20, 0,1. Então, aqui eu tenho cada um dos valores de frequências relativas. Aí você pode estar se perguntando, mas não é porcentagem? É porcentagem. 0,05 representa 5%. 0,1 representa 10%. 0,2 representa 20%. 0,25 representa 25%. Porque o total, em termos de percentual, que é 100%, 100% representa o valor que é igual a 1. 1 é 100% dos meus dados. Então, eu vou precisar somar todos esses caras aqui, todas essas frequências, e no final da soma de todas essas frequências tem que dar o valor que é igual a 1. Aí eu consegui tirar a frequência relativa de cada um deles. Dando 1, então quer dizer que cada uma dessas frequências está feita de forma adequada. E o que é, então, agora, uma frequência acumulada? Como eu falei para vocês, nós vamos somar frequências. A frequência acumulada é a soma de frequências. E a gente sempre vai somar a frequência anterior com a frequência atual. Vamos lá.
Essa aqui é a primeira frequência, mas só que não existe uma frequência anterior. Já que não tem frequência anterior, ela não se acumula com ninguém. Então, basta você repetir ela aqui, ó, número 1. Só que agora, quando eu olho o número 2, eu tenho uma frequência anterior a ela. Eu tenho uma frequência anterior. Então, já que eu tenho uma frequência anterior, eu já não vou poder botar mais o número 2 aqui. Eu vou ter que colocar ela mais anterior. 2 mais 1, que é igual a 3. Olhando agora a próxima frequência, que é o 4, eu tenho 4, só que eu vou ter que somar com as anteriores, tá? Com todas as anteriores. Então, quem tiver agora observar, ao invés de a gente ficar olhando aqui, a gente vai olhar aqui, ó, 4 mais a acumulada anterior dela, que vai dar 7. 5 com a anterior acumulada, que vai dar 12. 3 com a anterior acumulada dela, 15. 3 com a acumulada dela, que vai dar 18. E 2 com a acumulada dela, que vai dar 20. E tem que dar 20, né, gente? Porque o total da frequência é 20. Então, podem perceber que tá ficando bonita a nossa tabela aqui. Tá ficando tudo bonitinho, tudo certinho, nenhum problema que está acontecendo. Então, isso quer dizer frequência acumulada. E o que é uma frequência relativa acumulada? Agora eu vou acumular, seguir a mesma lógica, acumular a minha frequência dessa segunda coluna aqui, que é a frequência em termos de percentual. E observem lá, como eu falei para vocês, não tem uma frequência anterior, tá? Não tem uma frequência anterior. Vamos agora, então, fazer a frequência acumulada relativa, que vai ser o seguinte. Vou repetir o primeiro, porque eu não tenho nenhum anterior a ele, 0,05. E agora eu vou acumular com... Vou pegar a próxima e acumular com a anterior. Então, vai ser 1 mais a frequência anterior, que vai dar 0,15. E agora eu vou pegar a próxima com a acumulada anterior, 0,2 com 0,15. Então, eu vou somar 0,35. 0,25 mais 0,35, 0,6. 0,15 mais 0,6, 0,75. 0,15 mais 0,75 vai dar 0,9. E 0,1, 0,9, que vai dar 1. Olha só, encontramos 1, que é o valor 100%, como eu falei para vocês. Então, 1 é 100%, 2 é o total. Então, a tabela está feita nos seus confortos. Então, é desta forma que nós conseguimos achar a frequência de um rol de dados. Então, nós temos os dados, nós vamos pegar o representante de cada um dos valores de x, e nós vamos ver a frequência de ocorrência de cada um desses dados. Se eu perguntasse para vocês aqui quem é a moda, a gente vai olhar para saber a moda pela frequência simples. Ou seja, o que tiver maior frequência é a moda. Então, ó, aqui, o número 5 é o valor de maior frequência. Quem é o número 5? É o valor de x igual a 6. Então, x igual a 6 é a moda deste rol de dados. Então, assim que a gente descobre a moda. Beleza. Aí, depois, vocês podem também transformar esses valores de frequência relativa em valores percentuais. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Basta multiplicar esses valores por 100. Então, multiplicando esses valores por 100, aí eu vou chegar em valores percentuais. A você que ficou até aqui, agradeço muito por ter assistido até o final desse vídeo e espero que esse conhecimento tenha contribuído para a sua vida. Se esse vídeo foi útil, só peço aí que você compartilhe, se inscreva no canal. Eu não sou uma pessoa que posto muitos vídeos, mas sempre que posso, eu posto mais com o intuito de ajudar. Isso aqui é apenas para contribuir para as pessoas que estejam precisando desse conhecimento. E, de certa forma, a inscrição, as curtidas, isso acaba ajudando muito para que a gente continue fazendo esse trabalho. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.